Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira aqui no nosso canal. A partir de hoje, toda quarta-feira, meio-dia, nós estaremos aqui no nosso encontro marcado. Toda semana eu vou trazer algum conteúdo relevante para saúde, nutrição, metabolismo, qualidade de vida, sempre de forma simples, prática e baseado em ciência. E toda segunda-feira, a Adri Loyola vai estar trazendo assuntos sobre mente, emoção, comportamento. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que todos esses conteúdos vão transformar a forma como você enxerga o seu corpo e também como você acaba lidando com a sua saúde. E se você não me conhece, meu nome é Nathalie Loyola, sou nutricionista clínica funcional, especialista em modulação intestinal, medicina integrativa, e há mais de 15 anos eu trabalho com saúde, ajudando pessoas a recuperar a saúde sem viver presas em dietas restritivas. E hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Pensa aqui comigo. Você vive cansada? Sente muita fome ao longo do dia? Tem vontade de comer doce toda hora? Faz dieta, mas parece que você não consegue emagrecer? Ou a gordura da barriga parece que simplesmente ela nunca vai embora? Então calma, que a gente precisa conversar. Ou você, quando almoça, agora, por exemplo, depois que almoçou, sente fome bem em seguida? Se você respondeu sim para essas perguntas, com certeza é o seu corpo te dando vários sinais que você não está prestando atenção. E se eu te contar que esse sinal, ele tem um nome, e provavelmente isso se chama-se resistência à insulina. Mas calma, que antes de eu explicar para você o que é uma resistência à insulina, fica comigo aqui até o final, porque alguns sinais, eles são mais comuns e às vezes a gente acaba ignorando. E isso acaba afetando o nosso metabolismo, principalmente se você acaba deixando de lado. E se você quer melhorar esse quadro, fica aqui comigo até o final. Bom, durante muitos anos eu ouvi praticamente a mesma frase no consultório, que era assim: Nath, eu faço tudo certo, mas eu não tenho resultado. Eu não sei o porquê que eu não vejo resultado. Eu já tentei diversas dietas, mas eu não consigo emagrecer. E sabe qual que é o mais triste? É que normalmente elas falavam: eu me esforço tanto. Elas acabavam se culpando. Achava fraca. Será que eu preciso fazer mais restrição? Será que eu não estou fazendo exercício o suficiente? Será que eu não estou comendo verduras e legumes o suficiente? Será que é algum problema? Será que é a minha idade? Será que o problema sou eu? E elas não entendiam que o problema não estava necessariamente acontecendo só com elas, e sim com o metabolismo delas. E eu vou dizer para vocês, eu super entendia, porque eu já passei por isso. E na verdade, tudo isso acontecia porque a insulina, só para você entender, ela age no nosso corpo como se fosse assim. Vamos pensar assim. Ah, imagina assim que a célula do nosso corpo é a nossa casa. E a glicose, elas são ali os alimentos que vêm visitar a nossa casa. Então, o que a gente precisa? Precisamos de energia. Então, é como se a porta da nossa casa, a insulina fosse uma chave e a célula fosse a porta. Então, a gente precisa encaixar ali para virar. E quando você consome muitos alimentos ricos em energia, que são os carboidratos, os açúcares, você acaba transformando muito em glicose. E essa glicose acaba ficando muito. É como se entrasse várias chaves dentro ali da fechadura da célula. E quando você tem muita chave entrando, não cabe, né? Todas querem entrar ali. Aí dá um trânsito. E o que acontece? Como acaba não entrando todas as chaves, porque só pode entrar uma e vira uma disputa, com o tempo aquela entradinha ali vai enferrujando. E quando começa a enferrujar, o corpo, a porta, né, que é a célula, dá um sinal dizendo assim: olha, tá enferrujado.
está faltando insulina, precisamos. E aí, com isso, o seu corpo começa a falar: olha, eu estou deficiente de insulina. E você começa a ter, ele começa o quê? Estocar energia. E com isso você acaba tendo esses sintomas e tendo dificuldade para perder gordura, certo? Lembra que o corpo, ele falou, produz mais insulina, só que o que acontece? Lembra que a célula, que tem várias chaves, que são as insulinas tentando entrar no buraquinho, e com isso são várias e o cérebro tá falando, olha, eu não tô tendo insulina. E com isso a gente vai desenvolvendo uma coisa chamada resistência à insulina. E com isso, o que vai acontecer? Você vai desenvolver esse pequeno problema e a célula, ela começa a responder menos ao hormônio. E o organismo, ele começa a produzir mais quantidade de a resistência à insulina e você começa a ter sintomas, que foram os sintomas que eu citei. E aí você deve estar pensando, tá, Nath, mas por que isso atrapalha o emagrecimento? Esse é um ponto importante, porque a insulina, ela não é assim, ela é uma vilã, ela acaba com a minha saúde. Não. Esse é um ponto essencial da nossa vida, que o problema, quando ela começa a ficar elevada por muito tempo, insulina elevada por muito tempo, ela vai favorecer o quê? O armazenamento de energia, que vai reduzir a liberação de gordura. Lembra, a gordura, ela quando ela está estocada e ela começa a ser liberada, ela favorece o quê? Energia, que é energia para o seu corpo. E por isso que você tem aquele soninho, porque como você está sem energia, ela estoca. E quando você está na resistência à insulina, tá tudo estocado, você está sem energia, o corpo. Por isso que quando você come um chocolate, você volta com energia rápida, porque o seu corpo está precisando de energia, porque ele não está metabolizando. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de perder gordura. E os sinais que a gente precisa sempre ficar atento é: você tem essa dificuldade para emagrecer, o acúmulo da gordura abdominal, principalmente, muita fome ao longo do dia, a vontade exagerada, toda hora eu quero comer um docinho, 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 o sono depois das refeições, acordar 3 horas da manhã pra fazer xixi. Quem tem SOMP, né, que é o síndrome do ovário policístico, escurecimento aqui no pescoço, que é a acantose nigris. Os exames mostrando ali, né, a glicemia alterada. Então é importante a avaliação de um profissional, né? Porque ali você vai saber se realmente você está com essa alteração. É importante sempre procurar um profissional para te ajudar se a sua glicemia está normal ou não, se está tudo bem. E uma dúvida muito comum é que as pessoas falam assim, mas minha glicemia tá normal, então tá tudo bem, eu não tenho nada escuro. Em alguns casos, a glicemia, ela tá normal, ela parece normal, porque o organismo, ele consegue compensar produzindo ali mais insulina, mas a gente precisa avaliar, né, como um todo. Então, o médico, ele precisa pedir exames da glicemia de jejum, a glicada, hemoglobina glicada, a insulina de jejum, né, ele precisa pedir ali o Raoma IR para entender melhor o seu funcionamento. Cada caso a gente sempre vai avaliar individualmente. Eu, como nutricionista, eu sempre avalio os sintomas, todo o conjunto. E mesmo assim, Nath, tem tratamento? Claro que tem tratamento. Eu sou um case de tratamento. Eu tive resistência à insulina durante anos e a minha insulina sempre foi baixa. Só que eu não conseguia perder peso. E o que acontece? Depois que eu mudei a minha alimentação, eu trouxe uma alimentação mais rica em proteína, rica em fibra, diminuí os processados, trabalhei as minhas emoções, que você vai aprender ali com a Dri, fiz exercício físico, principalmente musculação, porque a musculação, ela que vai, eu falo que é a aposentadoria do seu futuro, recontrolei o estresse, ajudou muito na redução da gordura abdominal. Eu, na verdade, utilizei glifage por um tempo, depois até ele estabilizar, utilizei chia, e eu reduzi 14 quilos
sem precisar de outras medicações. Hoje eu não utilizo mais nenhuma medicação. A minha média, né, é 5,5, tô dentro da normalidade, muito feliz. Então eu falo que não é porque você tem a genética que você vai morrer com ela, porque hoje a gente consegue mudar isso. E eu percebi que por isso que eu fui estudar isso e querer mudar a vida das pessoas, porque a gente precisa entender que não é só a dieta, a gente precisa entender todo um conjunto para conseguir transformar a vida das pessoas, porque as pessoas elas estão cansadas do mesmo. E quando você entender que o seu corpo ele precisa de ajustes, que ele tá te dando um sinal, e esse é o motivo que a gente vai vir aqui toda quarta-feira, vir falar sobre assuntos importantes que você precisa ouvir, e você olhar para o seu prato, como é que ele tá, se ele tá colorido, se ele tá com fibras, com carboidratos e proteína, você conta para mim se ele tá nutritivo, certo? Para você já fazer a prevenção da resistência à insulina. Me conta se esse vídeo, se aqui essa live tá fazendo sentido para e já deixa o seu curtir, o seu gostei, o seu like, certo? Para que ele entregue para várias pessoas, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, meio-dia, eu tô aqui. E a Adri, toda segunda-feira, às 20 horas, ela também está aqui. E eu já quero aproveitar e conhecer todos vocês. Aproveita e conta aqui, ó, nos comentários. Escreve aqui se você já teve algum desses sinais, se você acha que se você tem alguma dúvida, porque você escreve pra gente, porque eu leio todos e respondo, e eu espero você na próxima quarta-feira, que a gente vai trazer mais um assunto, que é porque que eu como muito doce, mesmo não tendo resistência à insulina. Então, eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Um beijo e até lá!